Vamos mais uma vez trabalhar com este sistema de 4 planos. Temos com a linha preta os planos de projeção, portanto o plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção. A laranja temos o plano bissetor beta 1.3 e a azul temos o plano bissetor beta 2.4, portanto o plano que divide o segundo e o quarto diedros. Neste vídeo vamos representar pontos que pertençam ao plano bissetor beta 2.4, portanto aqui o plano que está a azul. Na imagem temos também aqui este ponto B, que vamos considerar que é um ponto do plano bissetor beta 2.4, e sendo então um ponto deste plano, podemos desde logo perceber que, em termos absolutos, o seu afastamento será igual à sua cota. Correto? Portanto, ignorando o sinal das coordenadas, portanto, se é positivo ou se é negativo, em termos absolutos, estas coordenadas serão iguais. Portanto, considerando aqui o seu afastamento, portanto, a distância do ponto ao plano frontal, aqui teríamos B2, podemos considerar que esta distância será de 4 cm, por exemplo. A cota deste ponto, portanto, a distância do ponto ao plano horizontal, ali teríamos B1, será também de 4 cm, em termos absolutos. Contudo, como sabemos, pontos que pertençam ao segundo diedro, como é o caso deste ponto B, terão afastamento negativo. Surge então aqui um menos 4. Correto? Portanto, pontos que pertençam ao plano bissetor beta 2.3 têm, em termos absolutos, as coordenadas da cota e do afastamento iguais, contudo, estas coordenadas apresentam sinal contrário. Se uma é positiva, outra é negativa. Neste caso, o ponto B pertence ao segundo diedro, tem a cota positiva e o afastamento negativo, mas se considerarmos aqui um ponto C, pertencente também ao plano beta 2.4, mas desta vez sendo um ponto do quarto diedro, ponto C, facilmente percebemos que este ponto terá o afastamento positivo. Vamos considerar que neste caso, seriam 2 cm, terá afastamento positivo, mas terá a cota negativa, uma vez que o ponto está abaixo do plano horizontal de projeção. Portanto, teria, neste caso, menos 2. Ali seria C1 e ali C2. Certo? Regressando aqui só ao ponto B, vamos só aqui neste esquema, onde temos, de certo modo, os mesmos planos, mas se quisermos vistos de lado, podemos imaginar que o ponto B estaria ali. Vou aqui um pouco. E facilmente percebemos que, considerando que o beta 2.4 divide este diedro ao meio, portanto aqui teríamos 45 graus e aqui também, dizia eu, rapidamente percebemos que a distância do ponto B ao plano frontal, considerando que são 4 cm, é igual à distância do ponto B ao plano horizontal, que serão 4 também. Contudo, como o ponto está atrás do plano frontal, aqui teremos um sinal negativo. Na folha de desenho, portanto, considerando aqui o nosso eixo do X e ignorando a abscissa do ponto, que não é relevante, podemos desenhar este ponto B, por exemplo, assim, e teremos, e atenção a este pormenor, as duas projeções do ponto coincidentes. Correto? Notar que o afastamento do ponto é negativo, mas em termos absolutos é de igual valor à cota, e então as duas projeções surgem coincidentes. Correto? Neste caso é um ponto do plano, perdão, um ponto do segundo diedro. Tínhamos visto aqui este ponto C. Imaginando que o ponto C será aqui. Tem aqui a sua cota, que era então menos 2, certo? Exato. E o seu afastamento, que neste caso são 2. Se quisermos desenhar este ponto, novamente ignorando a abscissa, ou desenhando aqui uma abscissa qualquer, podemos considerar que este ponto poderia ficar assim.
e novamente terá as duas projeções coincidentes, C1 coincidente com C2. É um ponto do quarto diedro, tem então afastamento positivo, que é marcado para baixo do eixo do x, mas tem cota negativa, que é marcado para baixo, ou que é indicada para baixo do eixo do x. Recapitulando, pontos que pertencem ao plano bissetor beta 2,4 apresentam afastamento e cota iguais em termos de valor absoluto, mas de sinal contrário.